Bom dia, paz do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um dia maravilhoso, uma semana abençoada, uma semana cheia de fé, cheia de convicção e certezas nas promessas, na palavra do Senhor. Que seja um dia cheio de alegria em meio a tudo que você tem que resolver, a começar, a finalizar. Que o Senhor te conceda um dia cheio da presença dele. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Paizinho querido, Deus amado, doce amado Espírito Santo, nos colocamos hoje aqui, mediante a tua presença, pois sabemos que o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Nos colocamos, Senhor, aos teus pés, antes de tudo, Senhor, com o coração grato, com o coração agradecido, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor, e assim será ao longo desse dia, ao longo dessa semana, pois nós confiamos, Senhor, nós temos fé, Senhor, que o Senhor é bom, que a sua bondade dura, Senhor. Mas ainda, Pai, em meio à nossa incredulidade, Senhor, pois sabemos que em nós, Senhor, há uma luta constante entre crer e não crer. Entregar e retirar das suas mãos, Senhor, em deixar a tua justiça agir, Senhor, e tentarmos na nossa justiça própria, Pai. Sabemos que o nosso coração ele é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, Pai. Por isso, Senhor, muitas vezes nossa fé é abalada, nossa fé é diminuída, nossa fé, Senhor, é estremecida, Pai. Mas nesse dia de hoje, Senhor, eu peço por mim e eu peço por todos que estão ouvindo, Pai, esse devocional, essa busca por Ti, Senhor. Ajuda-nos na nossa pequena fé, Senhor. Ajuda, Pai, a nós termos convicção, Senhor, porque sem a Tua ajuda, até para termos fé, Senhor, nós não conseguimos, porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Então, nessa manhã, nesse dia de hoje, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, através da graça, Senhor, me achego na Tua presença como filha, Pai, e achego na Tua presença, Senhor, pedindo a Ti, Paizinho querido, Paizinho amado, me ajuda na minha pequena fé, Senhor, me ajuda mediante aos desafios, Senhor, que parecem que vão nos engolir, parece, Senhor, que vão nos vencer, Senhor, parece que esse gigante, esse Golias é mais forte do que nós, Senhor, ainda que realmente seja, Senhor, nos mostra onde estão as nossas pedras, Senhor, nos mostra, Senhor, como lançarmos, Senhor, a nossa funda, Senhor, para que assim acertamos certinho, Senhor, o meio da cabeça desse gigante. E com a tua espada, Senhor, nós cortaremos essa cabeça, Senhor. Essa cabeça da incredulidade, Senhor, da falta de fé, Senhor. Ah, Senhor, a falta de descanso, a falta, Senhor, o medo, Senhor. Ó, Espírito Santo, nos conduz, Espírito Santo, a nós vencemos essa batalha, porque sem Ti nada podemos fazer. A Tua palavra nos diz, a Tua palavra nos garante, Senhor, que em Ti nós somos mais do que vencedores. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia. Então, nessa manhã, Senhor, nós nos apropriamos dessa verdade, Senhor, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Em Ti, Senhor, nós temos espírito de ousadia e com o Teu espírito, porque Tu és o nosso grande eu sou. Em Ti, Senhor, nós conseguimos todas as coisas, nós vencemos todas as batalhas, porque o Senhor já venceu por nós, Senhor. Nós quebrantamos o nosso coração nessa manhã, Senhor, mesmo que em lágrimas, Pai, nós sabemos que o Senhor recolhe cada uma das nossas lágrimas e nos responde, Senhor. Então, nessa manhã, com o coração rasgado, o coração quebrantado, nós pedimos a Ti, Senhor, nos conduza, Pai, nos direciona, Senhor. Ah, Senhor, nos traz luz sobre a Tua palavra, a revelação, Senhor, nos dá sabedoria, discernimento, Senhor, que todo espírito de engano, todo espírito de perturbação na mente, no coração, nas emoções, pensamentos, lembranças que perturbam a nossa alma, que perturbam o nosso coração, nós declaramos caídos e cessados por terra, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Todo coração ansioso, toda mente perturbada pela ansiedade, pela depressão, eu declaro agora, no poder e no nome de Jesus, paralisados, em nome de Jesus. Receba a alegria do Senhor, receba a paz, receba a tranquilidade, porque no Senhor, no Espírito Santo, nós somos alegres, nós
somos vencedores, nós temos uma alma tranquila, nós temos uma alma que glorifica ao Senhor. Receba a paz do Espírito Santo nesta manhã. Ó Espírito Santo, vai de encontro a esse coração que se encontra nesse momento, Espírito Santo, perturbado, angustiado, aflito, Senhor. Passa o teu bálsamo, Senhor. Tira essa aflição, Senhor. Mostra a ele, Senhor, que em ti todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Oh, Pai, Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso pastor fiel, que cuida de nós, Senhor, que nos livra do vale da sombra da morte, Pai. Contigo nós não temeremos, pois sabemos que o Senhor cuida de nós, Senhor. O Senhor nos faz assentar numa mesa, num banquete, onde não precisamos de migalhas, Senhor. Migalhas espirituais, migalhas emocionais, Espírito Santo. Nós somos convidados a estarmos na mesa, porque na tua presença, na mesa, Pai, a mesa cura, a mesa cura, a mesa restaura, a mesa restitui, Senhor. Ó Espírito Santo, nos enche da tua ousadia, nos enche do teu vigor, Espírito Santo, nos enche do teu poder, da tua presença, Senhor. Queremos desfrutar esse banquete na mesa que o Senhor nos coloca, na presença dos nossos inimigos. O Senhor unge a nossa cabeça, Pai. Unge, derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa cabeça, faz transbordar o nosso cálice com alegria, Pai. O nosso cálice transborda, Senhor, porque em ti nós temos todas as coisas, nós somos o que a tua palavra diz que somos, nós temos o que a tua palavra diz que temos, Senhor. Fortalece os nossos pés, Senhor, fortalece a nossa fé, Senhor, nos fortalece, porque nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti. Espírito Santo, nos conduza, nos traga a revelação daquilo que o Senhor tem aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, usa-me, ó Pai, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra, que toda palavra que sai da minha boca seja palavra de vida, de a palavra de renovo, de restauração a esse coração aflito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro vida de Deus, Senhor, sobre cada um que está aqui, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios. Eu declaro vida de Deus. Eu declaro que os teus anjos estão acampados ao nosso redor, nos livrando, Senhor, nos protegendo de todo o mal, Senhor. Não é de alguns, mas é de todos, porque a tua palavra nos garante na oração que o Senhor nos ensinaste, que o Senhor nos livraria de todo o mal, Senhor. Livra a nossa casa, livra tudo que nos pertence, livra as pessoas que amamos, Senhor. Senhor, nós declaramos misericórdia, Senhor, sobre aquelas pessoas que de alguma forma nos feriram, nos machucaram, nos entristeceram, nos enganaram, Senhor. Nós declaramos sobre a vida dessas pessoas misericórdia, Senhor. Tem misericórdia desse coração, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dessa pessoa, Senhor, que intentou contra os teus servos, Senhor, que intentou contra a menina dos teus olhos. Nós declaramos sobre a vida dessas pessoas que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor se derrame sobre graça, sobre a vida de cada um deles, Pai. Nós também declaramos bênção, favor e graça, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o Senhor abra os caminhos, que o Senhor nos faça invisíveis, ó Deus, aos olhos dos nossos inimigos. Nossos inimigos não são carne e não são sangue, são inimigos espirituais, Senhor. Nos faça invisíveis, Senhor. Nos faça, Senhor, que eles não nos achem, Senhor, que passe por nós e não nos enxergue, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar sempre com a nossa espada levantada, que é a tua palavra, Senhor. Nós não baixaremos a nossa espada, porque nós, eu e minha casa, serviremos ao Senhor todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que nós te amamos, nós te desejamos e ansiamos mais de ti. Por isso estamos aqui para receber a tua boa semente, Pai. Ministra o nosso coração, ministra a nossa alma, ministra no oculto, no profundo, no secreto, Senhor. Fala conosco essa manhã, Senhor. Nos enche do teu vigor, nos enche da tua força, renova nossas energias, renova a nossa fé. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, Maranata. Hoje o Senhor nos conduziu a orarmos, a buscarmos a sua presença, sermos sedentos dele, pois nele nós encontramos a nossa força, o nosso alívio, aumenta a nossa fé, renova a nossa esperança. Amém? Nossa palavra de hoje está em Marcos 9, 23 e 24.
E diz o seguinte: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude na minha incredulidade. Aqui, Marcos, o que acontece? Assim, o contexto para entendermos que Marcos é um pai que tinha um filho que era possesso de demônios, que o fazia convulsionar, muitas vezes lançando essa criança ao fogo, ao mar. O pai foi aos discípulos, pediu ajuda, mas os discípulos não conseguiram ajudá-los e ajudá-lo, né? E aí Jesus entra na história. Quando Jesus entra na história, tudo muda, tudo se transforma, tudo se faz novo. E Jesus falando com esse pai, Jesus fala, esse pai pede socorro, na verdade, né? Jesus fala para ele: se tu creres, se tu tiveres fé, se tu acreditar, eu posso fazer. E o pai reconhece que em meio a toda essa angústia, todo esse sofrimento, em meio às lágrimas de dor, de sofrimento, de desespero de estar vivendo aquela situação tão horrenda, tão difícil, tão complicada, o pai reconhece que mesmo que ele acredite, no fundo ele está incrédulo, no fundo ele está duvidoso. Então ele pede ajuda ao Senhor para que aumente a fé. Nosso devocional de hoje fala sobre pedimos ao Senhor que Ele nos ajude a aumentar a nossa fé, que Ele nos ajude a crer, mesmo que as circunstâncias pareçam que não vai dar certo. Então que o nosso coração nessa manhã hoje esteja esperançosos, cheio de fé naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que somente Jesus pode fazer, até para aumentar a nossa fé. Somente Jesus é capaz de aumentar. Então, nesse cenário, nesse contexto, esse pai estava tão desesperado, tão angustiado, que ele reconhece que ele não tinha fé suficiente. Mas como já falamos aqui muitas vezes as nossas orações serão apenas lágrimas escorrendo, pois já não temos mais palavras para falar ao Senhor, já não temos mais palavras para pedir, para nos expressarmos, mas que mesmo só quando temos lágrimas, que mesmo quando chega esses dias só das lágrimas, nós possamos acreditar e depositar cada uma dessas lágrimas na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, na presença de Jesus, porque Ele recolhe cada uma dessas lágrimas, coloca no seu odre e no momento certo essas lágrimas vão se transformar em ações, em provisões, em livramentos, em encerrar de ciclos que nos fazem sofrer, que nos aprisionam. O Senhor me conduziu essa manhã a orar por pessoas que estão com o coração ferido, os corações angustiados por dores na alma que foram feitas por outras pessoas. O Senhor me conduz nesse momento a falar: perdoe verdadeiramente, ainda que te doa, a dor não é tão simples. Você declare perdão sobre a vida dessas pessoas, perdoe, tenha fé que o Senhor vai arrancar do seu coração cada feridinha, vai sarar, vai ser uma cicatriz que vai contar as suas histórias, assim como tenho essa, que conta a história do meu acidente, mas ela não dói mais, mas ela faz parte da minha história. Quando eu lembro, eu não sinto dor, mas ela está aqui, ela conta a história. Mesma coisa é o perdão. Confie, tenha fé que o Senhor vai arrancar da sua alma, vai arrancar do seu coração essa ferida que foi feita. Isso não fazia nem parte do devocional falar sobre perdão, mas o Senhor está me induzindo, o Senhor está me mostrando que perdão precisa ser lançado nesse solo, perdão precisa ser declarado. Então perdoe, tenha um coração perdoador. Vai doer por algum tempo ainda, vai machucar por algum tempo, mas o Senhor, Ele tem um bálsamo, Ele tem um alívio para o seu coração. Perdoe, seja livre dessa amarra, seja livre desse impedimento que trava a sua vida. Perdoe, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a sofrimento. Tenha fé que o Senhor vai fazer tudo novo, de novo, na minha e na sua vida. Amém? Que o seu coração seja um coração perdoador. Não permita esse veneno contaminar a sua vida, da amargura, do ressentimento. Libere o perdão muito antigo, ainda que seja algo muito antigo, que aflige a sua alma. Libere o perdão. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esse dia. A palavra era sobre fé.
mas o Senhor é quem conduz, o Senhor é quem direciona. Então receba essa palavra no seu coração, libere perdão, mas tenha fé, acima de todas as coisas, que o Senhor vai fazer tudo novo e que essa ferida será apenas uma cicatriz. Permita que o Senhor lave essa ferida, que Ele trate essa ferida para que ela cicatrize e seja apenas uma marca que vai contar a sua história. Todo testemunho é gerado através de uma ferida, é gerado através de batalhas, de lutas. Então permita que o Senhor te cure nessa manhã. Amém? Fica com Jesus e um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor, cheio de fé. Não perca a sua fé, ainda que ela esteja enfraquecida. Fale ao Senhor, me ajuda a aumentar a minha fé. Em nome de Jesus.